catedral cheia. Para aqueles que nos acompanham, eu quero também cumprimentar aqueles que nos acompanham na rádio, nas mídias sociais da igreja. Não sei se o seu caso é bom dia, se é boa tarde, boa noite, porquanto através da rádio e também da internet, né, nós entramos em muitos, centenas de países, mundo afora. Então eu quero cumprimentá-los e dizer que a Catedral da Paz está superlotada. E nós louvamos a Deus por cada um que se dispôs a estar aqui nesta manhã. Louvamos a Deus também por todos aqueles que nos acompanham, seja no seu carro, seja na sua casa, seja no hospital, seja na casa de detenção, porque a rádio entra também. Então, nós estamos muito felizes e louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá nesse dia de hoje, né, no início do mês, do 5º mês do ano de 2025. Já adentramos o mês de maio, graças a Deus. Quero convidar a igreja já para que abra a sua Bíblia na Epístola de Tiago. A carta de Tiago é já no finalzinho da Bíblia. No capítulo 3 da carta de Tiago. Tiago, carta de Tiago, capítulo 3, começando no primeiro versículo, Tiago escreveu assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. E também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Feche seus olhos e fale com Deus agora. Abra sua boca. Dirija uma oração a Ele, para que o Senhor fale conosco nesta manhã. Senhor, grande Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio da vida. Agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, em paz, em tranquilidade, saúde e segurança. Mas agora, Senhor, depois de abrirmos a boca para adorar ao Senhor, depois de a nossa boca estar aberta para louvar ao teu nome, eu peço, Senhor, que o Senhor use a minha boca para tratar com tantas pessoas que estão aqui me ouvindo, seja presencialmente na catedral e
todos quantos podem alcançar o som da minha voz, através das ondas sonoras da Gospel FM e das mídias sociais. Senhor, me use a minha boca, use a minha língua como instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para que nós sejamos corrigidos, para que nós sejamos exaltados, e que da minha boca não saia nada, Senhor, que não venha da sua parte, para nossa edificação. É o que eu te peço, no nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Assentai-vos. Tem lugares aqui na frente, ó. Tem uma cadeira, tem um banco, viu? Tem cadeira aqui. Diácono, traga as pessoas aqui. Eu tento vir por si só. Nós acabamos de ler aqui palavras escritas por Tiago. E ele fala sobre o domínio da língua, sobre dominar a língua. E o tema da mensagem deste mês é a porta-voz do coração. Porque a Bíblia nos ensina que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqui, esta palavra escrita por Tiago, é uma palavra pastoral. Quem é Tiago? Esse Tiago. Tiago é meio-irmão de Jesus. Tiago é considerado, é referido em Gálatas como coluna da igreja. Tiago, João e Pedro, lá chamado Cefas. Tiago é considerado uma das colunas da igreja, um dos líderes, o líder da igreja em Jerusalém. E essa é uma carta prática. A carta ou epístola de Tiago é considerado os provérbios do Novo Testamento, porque esta é uma carta de sabedoria. E aqui, em toda a carta de Tiago, nós encontramos conselhos práticos para a igreja, tanto que Tiago está se dirigindo à igreja, tratando-os como meus irmãos. E Tiago nos ensina conselhos práticos para que sejamos praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. E nós sabemos que as palavras são ditas de acordo com o que se tem no coração. Palavras não são somente proferidas, palavras também realizam ações. Numa cerimônia de casamento, uma simples e curta palavra dos noivos, sim, concretiza o casamento. Numa palavra, absolvido ou condenado, um juiz de direito determina o destino de alguém. Com uma palavra, uma mãe abençoa o seu filho ou amaldiçoa o seu filho. Com uma palavra, uma professora diz aprovado ou reprovado. As palavras têm um impacto muito grande, positivo e negativo, e elas, como eu disse, são ações. As palavras mais que realizam ações. As palavras também têm asas. Porque as palavras ditas, as palavras ecoam, as palavras voam. Haja vista que estamos aqui e as minhas palavras estão chegando no Japão. As minhas palavras estão chegando na Austrália. As minhas palavras estão chegando, estão sendo acompanhadas na Alemanha, em Portugal, na Alemanha, na Itália. E as palavras se perpetuam. A palavra é como uma flecha. Depois que lançada, não volta mais.
E a Bíblia nos ensina detalhadamente o impacto e o poder que as palavras têm. E aqui, um pastor cuidadoso chamado Tiago escreveu esta carta. Esta carta, este trecho especificamente que acabamos de ler, até nos parece uma carta um pouco dura, um pouco pesada. Mas é a carta de um pastor preocupado com a igreja. É a carta de um pastor preocupado com o rebanho. E ela nos ensina e também nos corrige. E nós devemos aceitar o ensino e devemos aceitar a correção, porquanto a Bíblia diz que qual pai que ama o seu filho e que não o corrige. Portanto, nesta manhã, estejamos atentos ao que a palavra de Deus vai nos dizer. Está nos dizendo agora. O mundo foi criado através da palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. O homem caiu porque deu ouvidos à palavra da serpente. Quando a serpente dirigiu-se a Eva no jardim, a serpente argumentou, a serpente usou da palavra, usou do poder de argumentação com Eva. Eva, usando a palavra, chegou até Adão, e aí o homem caiu. Então a palavra tem uma força, a palavra tem um impacto poderosíssimo sobre as nossas vidas. E aqui Tiago exorta em relação a ser mestre. Para ser mestre, nós precisamos estar qualificados, primeiro, moralmente e intelectualmente, é claro. Um pastor, um mestre da palavra. E aqui Tiago não está desestimulando ninguém ao ofício de mestre. Não está contrariando, não está dizendo para que não sejam mestres. Está alertando sobre a responsabilidade de ser mestre. Porque, afinal de contas, aqueles que são mestres estão em maior evidência. Nós estamos aqui agora, centenas e centenas de pessoas na catedral. Só tem uma pessoa falando. Sou eu. Todos os demais estão ouvindo. Então recai sobre mim, e eu compreendo isso perfeitamente, a grande responsabilidade de transmitir uma palavra que não é minha. De transmitir a palavra do Senhor. Então aqui quando Tiago fala, não é bom que muitos sejam mestres, é porque desde aquele tempo, no tempo da igreja primitiva, já havia aqueles que se auto-intitulavam mestres. Aqueles, e era contra isso que Tiago estava trabalhando aqui, era contra isso que Tiago estava orientando, para que não fossem mestres, porque estavam sendo julgados, porque a Bíblia diz também que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se foi te dado uma responsabilidade muito grande, e transmitir a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, devemos saber que de nós será cobrado mais do que daqueles que não têm essa responsabilidade. Isso não é um desestímulo para que sejam mestres. Ao contrário, é um estímulo para que estejamos sempre preparados. Afinal de contas, um pastor, um mestre, quando tem uma responsabilidade de ensinar, de transmitir a palavra, deve estar preparado, deve estar preparada para transmitir a palavra de Deus. Afinal de contas, não é surpresa que agora, neste momento, eu estou sendo julgada. E eu sei disso. Eu estou sendo julgada por aqueles que estão me ouvindo. Todos nós, pastores, todos nós, pregadores, sabemos disso, que enquanto falamos, que enquanto ensinamos, as mentes vão trabalhando e as pessoas estão julgando. Ah, ela não deveria ter dito isso. Ah, mas com quais fundamentos ela está dizendo isso? E nós estamos sendo julgados. Mas mais, nós seremos julgados por Deus.
Por isso que é a maior responsabilidade daqueles que estão em evidência, dos professores na escola, dos professores das universidades, recai sobre todos aqueles que têm a responsabilidade de ensinar, um compromisso, uma firmeza e uma consolidação de propósitos. E é a respeito disso que Tiago diz aqui. Ser mestre não é um ofício que deve ser procurado para que te dê evidência, para que te dê fama, para que te dê visibilidade. O chamado de mestre é chamado. É um chamado de Deus. E lá no tempo da igreja primitiva, como eu disse, Tiago já alertava contra isso. E nos dias de hoje não é diferente. Nós temos visto pessoas pouco preparadas, pessoas pouco qualificadas, se auto-intitulando mestres, se auto-intitulando apóstolos, se auto-intitulando profetas e servindo de escárnio mundo afora. Porque não tem maturidade, porque não tem conhecimento suficiente, porque não tem compromisso com a palavra, e esperando com isso fama, esperando com isso estrelato, nas costas da palavra de Deus, às custas do nome do Senhor. E não é para ser assim. Afinal de contas, todas as etapas da nossa vida, nós vamos ganhando maturidade. Nós vamos ganhando entendimento, nós vamos ganhando conhecimento. Então, cada etapa da vida, nós somos preparados para determinado nível de responsabilidade. Afinal de contas, ensinar é uma responsabilidade gigante, de consequências duradouras também. Então, aqui, agora eu quero falar não só dos mestres, mas com todos nós, da língua, do uso que nós fazemos da língua em geral. É certo que existem diferenças de personalidade. É certo que existe um mito, e eu vou desmistificar isso, que as mulheres falam mais. Confere ou não confere? Não. Luciano, não confere. Você fala mais ou menos a mesma coisa que a Vanessa. Estudos recentes apontam que a diferença de fala, estudos recentes mesmo, de 2025, que a diferença de fala entre homens e mulheres é mínima. E as mulheres, de fato, falam um pouco mais dentro de casa, dedicadas ao ensino e à educação dos filhos. As mulheres, essa pesquisa aponta que as mulheres normalmente falam dentro de casa ou em grupos menores. Já os homens não. Os homens, quando falam, já falam para plateias maiores. Então, esse é o mito. Mas é certo que existe quem gosta de falar mais e existe daqueles que gostam de falar menos. Eu sou daquelas que preciso pedir a misericórdia de Deus para vigiar a minha língua, porque eu sou aquela que gosto de falar, não me canso de falar. Então, sobre mim, o Espírito da graça, o Espírito Santo, precisa agir. E eu erro. E eu falho. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Todos nós pecamos. Quantos pecados poderiam ser evitados se nós aprendêssemos a dominar esse animal selvagem de aproximadamente 10 centímetros, que é a nossa língua? Lá na criação, quando Deus colocou Adão e Eva, deu a Adão, deu ao homem o direito de dominar os animais e controlar os animais, todas as feras, elefantes, panteras, leões, ursos, cobras, baleias. O homem domina tudo isso, mas não domina a sua língua.
não consegue dominar esse pequeno órgão, como eu disse, de mais ou menos, né? 10 centímetros, que tem dentro da sua boca. Esse animal selvagem, por natureza, não quer ser domado, não quer ser domesticado. Ele quer ter independência, vida própria. E é contra isso. E é a respeito disso, aliás, que o pastor Tiago está nos ensinando. E é a respeito disso que nós estamos meditando nesta manhã. Responda com sinceridade. Quantas pessoas já ouviram palavras que não gostariam de ter ouvido nunca? Levante a sua mão. Com sinceridade, sim, com sinceridade. Todos nós já ouvimos palavras que não gostaríamos de ter ouvido. E existe uma máxima que é verdadeira. Quem fala se esquece, mas quem ouve não se esquece. Quantas vezes mesmo aqui, eu na igreja, sou abordada por alguém, e alguém me diz assim: pastora, uma vez, sei lá, 8 anos, você me disse uma coisa no gabinete pastoral que eu nunca mais vou me esquecer. E eu, assim, será que eu falei? E eu não me lembro, porque eu falei. Mas quem ouviu, guardou. Por isso que é a importância de nós usarmos a nossa boca com sabedoria. A importância de nós usarmos a nossa língua para abençoar as pessoas. Não significa, por isso, que uma mãe jamais vai corrigir o seu filho. Ao contrário. Não significa que os pastores não podem jamais exortar a igreja. Aliás, ao contrário, é uma responsabilidade das mães e dos pais e dos pastores e dos mestres e de todos aqueles que têm, que foi dada a autoridade para falar, mas falar com amor. E às vezes, muitas vezes, as pessoas vão carregando traumas ao longo da sua vida, porque não conseguem abrir espaço para o Espírito Santo de Deus agir. E aquela palavra que você ouviu quando você tinha 5 aninhos de idade, impacta a sua vida até hoje. Porque a minha mãe disse que eu não seria ninguém. Mesmo que você tenha estudado, mesmo que você tenha se preparado, mesmo que você seja alguém intelectualmente preparado e diferenciado, você carrega este peso de que a sua mãe disse que você nunca seria ninguém. E talvez a sua mãe nem se lembre mais. E talvez a sua mãe até tenha se arrependido dessas palavras. Tenha pedido perdão para você. Tenha pedido perdão para Deus. Talvez. Porque eu não sei com quem eu estou falando aqui agora. Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo através da rádio e das redes sociais. Porque é que nós usamos a nossa boca. Afinal de contas, as mães erram. Afinal de contas, os pais erram. Aliás, Tiago diz aqui, todos nós, eu e todos aqueles que estão me ouvindo, todos nós erramos ao falar. Todos nós tropeçamos. Se não errássemos, seríamos o quê? Perfeitos. Só Jesus não errou. Nós erramos. Se todos nós erramos, se todos nós tropeçamos, é por isso, então, podemos entender, portanto, que temos porteira aberta para continuar errando, para continuar pecando, para continuar ferindo as pessoas. E a boca, a língua, especificamente, é dúplice. A mesma boca que aqui, agora,
há poucos minutos, estava adorando a Deus, estava glorificando a Deus, é a mesma boca que está criticando o pastor. É a mesma boca que está criticando o banco da igreja. É a mesma boca que está criticando as professoras aqui, cuidando do culto infantil. É a mesma boca. A mesma boca que estava aqui adorando. É a mesma boca que estará aqui do lado de fora xingando. Porque você viu aquele irmão fofocando, difamando, caluniando. É a mesma boca. É a mesma língua. Tiago faz algumas comparações. Ele fala do freio do cavalo. E nós devemos entender que naquele tempo os cavalos tinham uma importância muito maior do que nos dias de hoje. Nos tempos de Tiago, quando ele escreveu essa epístola, o cavalo era usado nas batalhas. Era um animal forte. Na verdade não era, né? O cavalo é um animal forte, um animal robusto, que garantia vitórias aos guerreiros. Os guerreiros iam como para as batalhas? A cavalo. E Tiago faz 3 comparações. Primeiro com o freio, que é colocado na boca do cavalo. Qual é o tamanho do cavalo? Qual é o porte do cavalo? E qual é o tamanho da peça que é usada como freio para segurar o cavalo? E com aquele freio, o cavaleiro manda o cavalo daquele tamanho, daquele porte, para a direção que ele quer. O navio, qual o tamanho do navio? Qual o tamanho daquela peça chamada leme? E quando o marinheiro controla o leme, ele vai controlando o percurso do navio. E o leme vai dirigindo o navio de modo que o leme afasta o navio, o barco, das tempestades. Da mesma forma conosco. Se nós usarmos o leme, se nós colocarmos um freio na nossa boca, nós nos livramos de tempestades. Nós garantimos vitória, como dos cavalos, como dos navios. Nós também vamos fugir das tempestades. Uma bituca de cigarro acesa é capaz de causar um incêndio de proporções inimagináveis. Uma fagulha de fogo. Uma fagulha é capaz de tomar e incendiar uma floresta inteira. Lembram no ano passado que teve aquele incêndio na Califórnia? Em Los Angeles? Do que começou aquele fogo? Uma fagulha. Quantas casas? Quantas casas? Quantas famílias? E aqui, interessante, que Tiago usa comparações do freio do cavalo, do leme. Mas ele não compara a língua com o fogo. A língua não é comparada a um fogo. Ele diz que a língua é fogo. A língua não é como um fogo. A língua é fogo. O fogo mata. O fogo fere. O fogo queima. O fogo destrói. E a língua é fogo. Como nós vamos fazer, então, para controlar esse fogo, para controlar esse animal selvagem? E, afinal de contas, vamos parar aqui para dar uma relaxada? A língua não é de todo, não é ruim, só aspecto negativo. Tem uma coisa na língua que todo mundo ama. Que quem teve Covid e perdeu, sofreu.
As papilas degustativas, que nos fazem sentir o sabor dos alimentos. Quem teve Covid e perdeu o paladar diz que sofreu. Eu não sei, que nos passei por essa experiência, sabor, mas sofreu bastante. Me disseram assim, parece que eu estava comendo isopor, nada tinha gosto. Através das papilas, através da nossa língua, das papilas degustativas, nós sentimos o gosto dos alimentos. Os alimentos que nos nutrem e os alimentos que nos dão vida passam pela nossa língua. Então não é só negativo. Não é, afinal de contas, aqui agora, através da minha língua, que eu estou transmitindo a palavra de Deus. É certo que a minha língua está obedecendo ao comando do meu cérebro. Mas eu estou proferindo essas palavras através da língua. Então nós precisamos, e por nós mesmos, se nós deixarmos a natureza humana, se nós deixarmos essa natureza caída, essa natureza que ouviu a voz da serpente lá, nós usaremos a língua só para o mal, só para a maldade, só para o engano, só para a perversidade. Mas nós não, porque nós sabemos que a língua fala daquilo que é produzido no coração. E o que é produzido no coração, no nosso coração, daqueles que são salvos, daqueles que já tiveram um encontro pessoal com Jesus, precisa ser diferente. Com o novo nascimento, nós temos obrigatoriamente nova vida, nova forma de falar, nova forma de agir, nova forma de viver. Os hábitos anteriores, os hábitos pretéritos, anteriores ao novo nascimento, não podem prevalecer. Não pode alguém que experimentou o novo nascimento, não pode alguém que aceitou a Jesus, que reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que deu testemunho público através do batismo nas águas, ter uma boca suja. Ter uma boca que profere palavras que ofendem, palavras mentirosas, palavras enganosas, palavras de baixo calão. Não é a igreja que proíbe você de falar palavrão. Quem te proíbe é alguém que está morando em você, que se chama Espírito Santo. Ele é que te impele, Ele é que te segura, Ele é que refreia a sua língua para que o seu modo de falar seja diferente. Para que aquelas palavras que dominavam o seu linguajar, para que aquelas palavras que dominavam o seu vocabulário não façam mais parte dele. Não tem vocabulário de crente, crentez? Ai, misericórdia. Glória a Deus. Está repreendido. Nós passamos a falar essas coisas depois que nós temos contato com a igreja, especificamente. Você não ouve alguém do mundo dizendo misericórdia. Deus seja louvado. Olha, meu filho foi curado. Glória a Deus. Mas nós não conseguimos reagir de forma diferente. Quando alguém te conta um testemunho, uma cura, um milagre, uma bênção buscada, o que nós dizemos? Glória a Deus. E os de fora? Não, esqueçam. A nossa forma muda, o nosso falar muda. E a forma que nós falamos precisa alcançar outras vidas. Vocês conhecem pessoas que congregam na mesma igreja que você? Eu ouço isso às vezes, pastora, mas no meu trabalho é lindo vê-lo cantando no coral. No coral estou dando exemplo, vai, no louvor,
Coisa mais linda, mas no trabalho, a boca desse homem é só palavrão. A boca dessa mulher é só fazer fofoca, é só criar contenda dentro do ambiente de trabalho. E nós não podemos viver uma vida dúplice. Nós somos nova criatura. Nós precisamos viver uma vida de acordo com o que prescreve a Escritura. Uma vida de acordo com o que Jesus nos ensinou. Sabendo que nós vamos errar. Porque como o Tiago disse aqui, ninguém é perfeito. Lembro-me agora que recentemente, há uns 2 meses mais ou menos, nós pregamos aqui a respeito de um pastor chamado Diótrefes. Gaio, João dirigiu aquela carta a um homem chamado Gaio, e dizendo que Diótrefes não era um bom exemplo. Diótrefes era um pastor local da igreja. Diótrefes era um pastor. Mas Diótrefes usava a boca para falar mal de João, do apóstolo, porque ele não aceitava a superioridade, o apostolado de João. Então, a mesma boca que pregava o evangelho era a boca que falava contra o apóstolo João. Isso ficou lá na igreja primitiva? Infelizmente, não. Isso nos acompanha aqui, nos dias de hoje. Muitas vezes, a mesma boca que prega a palavra de Deus é a mesma boca que fala contra a autoridade espiritual. É a mesma boca que fala contra aquele que está colocado num nível hierarquicamente superior. E entenda que em todos os lugares existe hierarquia. E na igreja não é diferente. Quem está acima de toda a igreja é Jesus Cristo. Mas ele estabeleceu alguns, existem ministérios diferentes. Apóstolos, mestres, enfim, a Bíblia deixa isso muito claro. Dentro da sua casa existe hierarquia. Dentro de uma sala de aula existe hierarquia. Dentro de um hospital existe autoridade. Dentro de um hospital existe hierarquia. Dentro da igreja existe hierarquia, sim. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro em relação à autoridade espiritual. E nós não podemos imaginar que ficou esse problema lá com Diótrefes e acabou e não existe mais. E nós temos visto aqui nos dias de hoje também, nas mídias sociais. As mídias sociais viraram tribunais, viraram campo de batalha. Não é propriamente com o som da voz, mas é aquilo que sai do coração. A pessoa se sente livre para falar sobre algo que ela nem conhece. Livre para criticar as pessoas. E nós temos visto reputações destruídas. Carreiras promissoras destruídas por causa da malignidade que existe na língua, que se expressa, no caso, nos dedos, né? Porque a pessoa digita. Ou até os vídeos, né? Mesmo a voz. A pessoa grava lá, faz um ao vivo, faz uma live, falando a respeito da vida do outro. Casamentos destruídos por causa da maldade da língua. Julgamentos, nós falamos aqui, não faz muito tempo que nós falamos a respeito dos julgamentos. Julgamento sumário, execução sumária. A pessoa é condenada.
podemos nós, como servos de Deus, como santos, separados, fazer o mesmo que os outros estão fazendo? Nós que somos os separados, nós que somos os santos, e santo não significa perfeito, santo significa separado, nós podemos fazer, porque todo mundo está falando, eu vou falar também, eu tenho que manifestar a minha opinião. Nós não temos, e daqui a pouco eu vou abrir a Bíblia com vocês, nós não temos que dar opinião em relação a tudo, sem ser chamado, sem ser perguntado. Quem faz isso é um tolo. Por que que nós nos achamos do direito de dar palpite, de dar opinião na vida das pessoas sem ser chamado? Por que que nós temos um costume horrível de querer ficar orientando? Como é que a pessoa tem que fazer? Porque para você deu certo, então para ela vai dar certo também. Sem usar a palavra de Deus. Porque quando nós fazemos isso, usando a palavra de Deus, é certo, é legítimo, é correto, é perfeito, porque a palavra de Deus é perfeita. Então, se você procura alguém, se você busca alguém, procurando instruí-la, primeiro, saiba se você está preparado realmente para isso. Segundo, se você está fazendo isso dentro da palavra de Deus, não de acordo com a sua opinião. Agora, se você fala dentro da palavra de Deus, e a pessoa diz o seguinte, isso é loucura, ore por ela. Você não está falando a sua opinião, você está dizendo o que a palavra de Deus está dizendo. E nós dissemos isso aqui também, domingo de Páscoa. Para aqueles que estão se perdendo, a palavra de Deus é loucura, a mensagem de Cristo a mensagem da cruz é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Mas, procurar as pessoas para passar a receita da felicidade. Se você fizer assim, 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 sem ser chamado, é tolice. E você acaba fazendo isso, primeiro produzindo prova contra você. Para sua condenação, acumulando pecados, colocando na balança lá, a balança dos pecados, vão pesando contra você. Se você tem amaldiçoado seu pai e a sua mãe, seus dias estão sendo abreviados. Honra o teu pai e a tua mãe. Se você está amaldiçoando os seus filhos, você vai prestar contas para Deus. Todos nós já ouvimos coisas. Eu fiz uma pergunta e agora eu quero fazer outra. A minha pergunta primeira é: quantos já ouviram coisas que não gostariam de ter ouvido? Levante a mão. Quantos que estão aqui já disseram palavras que não gostariam de ter dito? Levante a mão. Vocês acreditam que tem gente que nunca ouviu nada, nem falou nada? O perfeito pode ser arrebatado. Tem quem nunca falou nenhuma palavra da qual tenha se arrependido. Aliás, eu acho engraçado que tem uma frase tão bobinha que diz assim, e tem gente da igreja que fala isso: eu não me arrependo nada do que eu fiz, eu me arrependo do que eu não fiz. Senhor, misericórdia. Ainda bem que Jesus é misericordioso. Porque se nós não nos arrependermos do que nós fizemos, não tem perdão. Se arrependa. Nós temos todos os dias que nos arrepender. Não tem isso, principalmente dos jovens. Eu não me arrependo nada do que eu fiz, nada do que eu falei, faria tudo igual. Passaporte carimbado. Para onde?
nós precisamos nos arrepender. Quantas vezes eu falo alguma coisa e depois eu faço assim, meu Deus, quem perguntou? Ninguém perguntou. Como eu disse, eu preciso me policiar porque eu sou falante. Esses dias mesmo eu encontrei uma amiga, fulana, seu filho está namorando aquela uma? Não, por quê? Eu falei, graças a Deus, porque ela não é bonita para ele. Aí depois eu falei, meu Deus. Eu já falei, quem perguntou? E ainda falei, eu vou ajudar a arrumar uma bem bonita para ele. Enxerida. Todos nós exageramos, a pessoa está presente aqui. Senhor. Todos nós exageramos, é recente, é episódio recente. Todos nós erramos. Depois eu até falei, meu Deus, falei para ela, quem perguntou? Ninguém perguntou a minha opinião. Mas eu falei. Enfim, não pequei, não ofendi ninguém. Eu dei a minha opinião que ninguém perguntou. E aqui, daqui a pouco nós vamos ler, e eu concluí que eu fui uma tolinha. Eu tinha que ter ficado quieta, ninguém perguntou se a menina é feia, se a menina é bonita. Se ele merece uma mais bonita, se ele não merece. Mas eu achei que eu precisava falar isso. Dentro de casa. É mais fácil curar feridas feitas por paus e pedras do que por palavras. Quantas mulheres vítimas de violência dentro de casa? Quando ouvidas em sede policial, em sede judicial. O pior de tudo não foi a surra que eu levei. O pior de tudo foram as palavras que eu ouvi. Essas estão fazendo o meu coração sangrar até hoje. As palavras têm poder de ferir. A Bíblia diz que a língua é fogo, é mal incontido. E eu sei que aqui agora eu falo com algumas mulheres que já passaram ou estão passando por essa experiência. De que, mesmo sendo agredidas dentro da sua casa, agredidas fisicamente, mesmo sendo traídas, mesmo sendo desonradas, a maior cicatriz, a maior ferida que está aberta, sangrando, foi causada pelas palavras que você ouviu do seu marido. Maridos, vocês não estão em condição de superioridade em relação às mulheres. A Bíblia fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. Submissão não coloca a mulher em espectro de inferioridade. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Ambos estão debaixo da mesma missão. E aos homens foi dada uma responsabilidade maior ainda. Amar, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja dando a sua vida por ela. Você tem dado a sua vida pela sua esposa? Você tem cuidado, você tem protegido. E vamos analisar agora o âmbito espiritual. O que é Jesus para nós? A igreja. A função de Jesus para com a igreja, você precisa repetir dentro da sua casa, com a sua esposa, dando amor a ela, confortando, sustentando. Não significa que mulher não pode trabalhar fora. Não estou falando sustentando financeiramente exclusivamente. Tem nada de errado. Aliás, muito bom que as mulheres saiam trabalhar mesmo, ó. Trabalha a cabeça, viu? Faz muito bem. Entretanto, se existe um acordo do casal de que a mulher vai cuidar dos filhos, a decisão é de cada um. Mas a forma como o marido tem tratado a sua esposa dentro de casa, com palavras. E aqui eu volto, cada um tem a sua personalidade. Não precisa, ai meu amorzinho, eu te amo todos os dias. Todos os minutos. Aliás, se um homem falar assim,
Oi, amor, bom dia. Tudo bem com você? Não. Não. A nossa língua. Ah, estão dando risada porque eu acho que tem mulher que escuta assim. Desistiu, né? Bloqueia. Bloqueia dos contatos. Oi, amor, bom dia. Tchau, tchau, de você. Pode bloquear. Pula para o próximo. A nossa língua pode ser usada como veneno ou como remédio. Como a sua língua tem sido usada, primeiramente dentro da sua casa? Será que a sua língua tem sido usada dentro da sua casa como veneno? E saiba que se a sua língua está sendo usada como veneno dentro da sua casa, você é o primeiro envenenado? Não está achando que está envenenando só os outros, não. Você está contaminando a si mesmo primeiro. Você não, eu também. Nós. Quem usa a língua como veneno está se envenenando em primeiro lugar. Está contaminando o corpo inteiro. E está contaminando, está envenenando os outros também. De que maneira você tem usado a sua língua? E aqui agora você olha para a imagem dos telões. Ela é a porta-voz do coração. Um bebê não nasce falando, nasce. A fala é algo que precisa ser aprendido. E o bebê aprende a falar tudo errado, tudo errado. E a gente acha lindo. Falou, aí falou assim, falou mamãe. O bebezinho fez, muá. Aí falou mamãe. Falou nada. A fala se aprende. Para aqueles que são bebês em Cristo, para aqueles que acabaram de nascer de novo, para aqueles que acabaram de passar pela experiência do batismo. Não se agite dentro de você. Como um bebê, você vai aprender a forma de falar. Você vai aprender a forma de se comunicar. Você vai aprender, você vai se preparar para um dia também transmitir a palavra de Deus. Vai aprender, vai se preparar para um dia, quem sabe, se for chamado por Deus, ser um mestre na palavra de Deus. Mas esteja preparado para isso. Se você não estiver preparado, vai fazer besteira, vai falar errado, vai falar em hora que não deve, vai dizer o que não deve, vai se autoproclamar apóstolo de Deus, profeta do Senhor para as nações, e passar por bobo. Todas as fases da vida. A nossa vida é feita em ciclos, a nossa vida é feita em etapas. E a nossa vida não é fácil. Se policie. Policie com amor aqueles que você ama, aqueles da sua casa. Como eu disse, o processo de fala é um processo, um aprendizado. Os pais ensinam os filhos. Ensinam os filhos que eles não falam tudo o que pensam. E a criança tem, no início, tudo que ela pensa. Não é? A criança fala tudo que vem na cabeça. Ai, que música chata. Ai, que coisa feia. Não gostei. Não gostei da sua roupa. Mas com o tempo vão aprendendo. E a gente vai tendo um filtro, né? E vai segurando. Trate-dos da sua família com amor, com respeito. E entenda. Sabe aquela pessoa que anda? A nuvem, carregando a nuvem preta. Você para do lado dela, está tudo ruim. O clima está ruim, o dia de trabalho está ruim, dentro de casa está ruim, a comida está ruim, o calor está ruim, o frio está ruim. Sabe essa pessoa? A gente percebe que essa pessoa está sempre sozinha, ninguém aguenta. Ninguém aguenta uma pessoa dessa por perto muito tempo.
E as pessoas vão se afastando. E se você convive com alguém que tem necessidade de ferir os outros, ore por ela. Afinal de contas, pessoas feridas ferem. Pessoas curadas ajudam a curar. Se ela está tendo uma necessidade tão grande de ferir você, é porque ela é ferida. E ela está precisando da sua ajuda. Para ela se curar interiormente. Para ela buscar na misericórdia, na graça, na bondade de Deus, forças para se curar e para se libertar. Vamos ler, para encerrarmos, o que está escrito no livro de Provérbios. Aliás, o livro de Provérbios fala muito sobre a língua. E nós veremos capítulo 18 do livro dos Provérbios. No versículo 2, leremos alguns versículos. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Essa foi para mim ontem. Eu precisei falar o que eu pensava, ninguém perguntou. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. Vamos pular para o 6. Os lábios do tolo entram na discussão, e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo pede para ser açoitada. A boca do tolo pede para apanhar. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Mas, torre forte, versículo 10, é o nome do Senhor. Que o nome do Senhor esteja sempre na nossa boca. E para finalizar, nós sabemos que bênção e maldição têm a ver com vida e morte. Bênção e maldição tem tudo a ver com vida e morte. E o versículo 21 está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. A nossa língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O fruto vai seguir sempre a semente e a raiz. A Bíblia nos diz isso. Uma videira não produz figos. Uma oliveira não produz bananas. Onde estão as suas raízes? Se quem souber usar da boca, vai comer do seu fruto. Onde você está fixado? Onde vocês estão fixados suas raízes? E aí nós precisamos saber que as raízes da igreja, a igreja de Cristo, a igreja terrena, é um organismo terreno. Mas as raízes estão no céu. E por mais que tenham usado a boca, e por mais que a língua esteja sendo utilizada para derrubar, para destruir a igreja do Senhor, porque nós temos visto isso hoje nas mídias sociais, um ataque frontal, direto, para destruir a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não vai cair, porque as suas raízes não estão nessa terra, as suas raízes estão no céu, e nós vamos permanecer em pé. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos ama e o Senhor tem cuidado de nós. E pedimos que o Senhor continue falando conosco, ó Pai. Continue tratando nos nossos corações. Continue transformando a nossa mente, ó Pai, para que nós possamos viver
cada dia mais e todos os dias da forma que mais agrade ao Senhor, ó Pai amado. Que a nossa boca seja usada para glorificar a Deus. Que a nossa boca não seja usada para murmurar, mas para glorificar, para abençoar, para bendizer. É o que eu te peço, no nome de Jesus, e te agradeço. Amém.